E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Tudo bem? Fica a dica, hein? O Pai continua com saudade. Mandem notícias. Chegamos à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. É isso aí. Vamos lembrar que a primeira carta, o apóstolo Paulo, ele pede para que Timóteo fique um pouco mais na igreja em Éfeso, apresentou as dificuldades que aquele jovem pastor, jovem ministro, enfrentaria, e a carta ela serviu como uma tutela, uma confirmação do chamado do jovem Timóteo para ser ministro naquele lugar. A segunda carta é interessante, também continua chamando a atenção de Timóteo para o que nós vamos olhar para o final do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nessa segunda carta, ele apresenta um olhar de abandono. Ele reclama, ele esclarece a Timóteo que ele já se sentia abandonado por aqueles que caminhavam com ele nessa liderança. E esse abandono se dava por tudo aquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele foi considerado um criminoso, o julgamento estava por acabar, estava próximo a acabar, e o apóstolo Paulo sabia que desse julgamento ele não escaparia, ele tinha essa percepção. E aqui, o que a gente observa na instrução do apóstolo Paulo a Timóteo é que Timóteo precisava, a orientação é que Timóteo precisava de um incentivo. O apóstolo Paulo estava incentivando Timóteo a olhar para aquilo que Deus o chamou. Olha, você foi chamado, não desvie o olhar para aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para pastorear, e você foi chamado, assim como eu, a viver um cristianismo onde o sofrimento ele é presente. O apóstolo Paulo instrui a Timóteo a ser valente, a ser corajoso e entender que essa caminhada cristã é uma caminhada de perseguição, de sofrimento, mas que ele não esmorecesse, que ele olhasse para o que estava acontecendo com os líderes que fugiam de medo e que não olhassem isso como um exemplo a ser seguido. Ele chama essa atenção. Ele usa, inclusive, metáforas, com relação ao atleta que ele treina para uma vitória. E o sofrimento durante o treinamento, ele é real, mas é um sofrimento que faz com que o atleta se torne melhor até a chegada, a conquista do grande prêmio. Entre outras metáforas que ele abordou. O que a gente também pode perceber nessa segunda carta do apóstolo Paulo é que ele também chama um alerta, ele chama a atenção de Timóteo para que Timóteo pudesse estar atento àquilo que ele já tinha falado na primeira carta. Havia grandes males e grandes corrupções naqueles dias. E ele mais uma vez orienta Timóteo a que se levantasse contra a corrupção, contra a doutrina doentia que estavam tentando implantar na igreja em Éfeso. Ele chamava a atenção para que ele pudesse resgatar e manter
a sã doutrina do Evangelho naquela igreja. Ele elogia todo o cuidado que Timóteo havia feito até ali, todo o trabalho que ele tinha feito até ali, mas ele também chama atenção para que ele se mantivesse nessa mesma perspectiva, nesse mesmo trabalho, nessa mesma confiança. Tanto que no capítulo 3, versículo 14, olha só o que ele diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, ele diz assim, olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, só rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo vai concluindo a sua carta a Timóteo com essas palavras. E no final ele ainda fala, ele reforça a questão do abandono. Todos o abandonaram, porque enxergaram na vida de Paulo uma vida de um prisioneiro, uma vida de um criminoso. Filhos do Pai, a reflexão que nós podemos tirar disso é que entender a nossa vocação, entender o nosso chamado, entender sobre aquilo que Deus nos chamou, entender que viver esse cristianismo muitas vezes vai nos colocar em uma situação de constrangimento aos olhos da sociedade. Mas de maneira nenhuma nós nos sentiremos constrangidos. O único constrangimento que nós temos é o constrangimento desse amor que invade a nossa vida, o amor de Deus que morre numa cruz para me salvar dos meus pecados. Isso é constrangedor. Ocupar o meu lugar naquela cruz, isso é constrangedor. E a pergunta que essa carta nos traz é: eu vou ficar constrangido diante daquilo que Deus me chamou? Quando eu tiver que sair na rua, a pergunta é: qual é o meu papel nessa caminhada da vida? O que eu faço diante das pessoas que eu vejo que estão caminhando sem destino, sem rumo? E mal sabem que o destino, se não é com Deus, é um destino sem Deus. É uma morte. Se a gente tem a chance de pregar a vida e a esperança da eternidade com Deus, esse é o nosso papel. Então, Pai,
nos traz essa reflexão. Sejamos filhos do Pai, entendendo que Ele nos chamou para essa verdade. Filhos do Pai, aproveitem o colo do Pai. Vivam nessa busca de viver um Evangelho de Cristo, apresentar esse Evangelho às pessoas, para que novos filhos do Pai possam ser encontrados, resgatados. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.